Deputado João Ramos, senhores deputados, muito obrigado pelo convite para vir aqui partilhar convosco as nossas visões sobre o que são, ou tecer alguns considerandos sobre a proposta de lei denominada Lei de Saúde Pública. Antes de mais, dizer que quando o atual Governo entrou em funções foi para nós muito importante e motivador saber que existia uma nova ambição para a saúde pública. Infelizmente, a saúde pública tem sido preterida por demasiado tempo. Mesmo a reforma dita dos cuidados de saúde primários foi verdadeiramente uma reforma da medicina geral e familiar, tendo deixado à margem a saúde pública, que acabou por acompanhar apenas essa dita reforma, e portanto entendemos que esta nova ambição nos dava um novo alento para que efetivamente as reformas que a saúde pública precisa fossem efetivadas. E precisa de reformas por múltiplos aspectos, um dos quais prende-se com um número não negligenciável de tarefas que têm pouco a ver com aquilo que é o conteúdo funcional da saúde pública e dos médicos de saúde pública em particular. Estou a pensar, por exemplo, nas juntas médicas de incapacidade, que são, se calhar, a atividade que mais tempo toma aos médicos de saúde pública e que tem um contributo diminuto ou eventualmente até nulo naquilo que é o ganho em saúde da população, que é aquilo que nos move. Por outro lado, também em termos de recursos, quer infraestruturais, quer humanos, a saúde pública tem sofrido uma erosão muito significativa, fruto de uma eventual menor atratividade que tem existido, uma idade elevada dos profissionais e que, portanto, se foram aposentando, e também até por diria, algum instinto predatório de outras unidades que acabaram por ir buscar parte relevante dos recursos para outras unidades funcionais, quer dos próprios agrupamentos de centros de saúde, quer até de outras unidades do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, para nós, esta nova ambição era uma lufada de ar fresco que esperávamos ver materializada. Contudo, a realidade que observamos é que não foi isso que se verificou e, portanto, questões concretas, mudanças concretas que materializem essa ambição, efetivamente não conseguimos objetivar. Houve, de facto, a criação de um processo de reforma da saúde pública, que desde o início nos pareceu ser extremamente importante, como já referi, mas que, de alguma forma, face ao modelo adotado, também nos deixou logo um pouco preocupados. Se é bem verdade que, em relação a 3 áreas fundamentais, foram criadas coordenações, como é o caso dos cuidados de saúde primários, dos cuidados hospitalares e dos cuidados continuados, entendíamos que a saúde pública devia ter uma coordenação em total igualdade de circunstâncias. Assim não aconteceu. Criou-se um grupo, tendo o Sr. Diretor-Geral indigitado, o professor Constantino Saclarides, para o coordenar, que trabalhou num conjunto de propostas e despachos importantes para a saúde pública, outros para outras áreas também, muito ligados à literacia, aos autocuidados, mas que, em relação a conteúdos concretos para a reforma da saúde pública, pecavam, de facto, por insuficientes. Numa segunda geração, aí já com a colaboração da associação integrada no grupo de trabalho, liderado pelo Sr. Diretor-Geral, começou-se a trabalhar naquilo que seria então uma proposta de lei. E, a nosso entender, e também o dissemos em devido tempo, era começar a construir um pouco a casa pelo telhado, ou seja, antes de nós decidirmos se queríamos fazer uma moradia, um edifício, um prédio, já estávamos já tínhamos a planta delineada. E, portanto, entendemos que era importante primeiro discutir os aspectos conceptuais e depois, então, até com a ajuda de quem melhor sabe elaborar a legislação, fazê-lo para que esses conceitos pudessem ser materializados na prática. Assim não entendeu, a coordenação e o grupo de trabalho foi trabalhando então na tal proposta que haveria de encontrar o caminho para a Assembleia da República, tendo sido proposta ao Conselho de Ministros, que depois a remeteu para aqui. Portanto, é nesse ponto que de alguma forma estamos agora. E, portanto, fomos sempre críticos do processo e também, de alguma maneira, da falta de conteúdo que acabava por existir. Na prática, isto, de alguma forma, com uma questão
que já tem sido discutida também aqui na Comissão Parlamentar de Saúde, que foi a questão do INSA ou da saída do INSA para a academia, acabou por ser, digamos, a gota d'água que fez transbordar o copo e, como também bem sabem, motivou a saída das organizações médicas da dita Comissão de Reforma da Saúde Pública. Portanto, para nós, em relação ao processo, houve aqui, de facto, várias situações a lamentar e que acabam por, de alguma forma, desvirtuar o processo e evitar que a proposta de lei possa ser mais rica. E mais rica no sentido em que possa englobar efetivamente aquilo que permita obter ganhos em saúde nos diversos níveis. O que queremos dizer por diversos níveis? Um dos aspectos que salta à vista na atual proposta de lei, ou naquela que foi submetida, tem a ver com um detalhe tremendo no que toca à organização dos serviços locais, que contrasta de uma forma muito vincada com a ausência quase total de referência às estruturas nacionais. E, portanto, esse aspecto, para nós, foi sempre uma falha, digamos, uma falta de conteúdo no que tocava à proposta de lei. Esse aspecto, como disse, veio ser ainda mais realçado pelo facto daquilo que se pretendia para o INSA estar a ser discutido noutro fórum. E, portanto, isso veio motivar, de facto, uma tomada de posição que já referi. A lei, de facto, é muito pouco inovadora. Um dos aspectos que é referido como inovador, o Centro de Emergências em Saúde Pública, já existe na Direção-Geral e é a evolução de uma estrutura anterior que também já existia na Direção-Geral da Saúde. Há um aspecto que nos parece em linha com aquilo que têm sido os processos de reforma da saúde pública em alguns dos países com os quais que os nossos serviços de saúde têm afinidade, como é o caso da situação francesa, mas em particular no que toca ao processo que tem acontecido em Inglaterra, com a passagem para o Santé Publique France e o Public Health England, e, portanto, a marca Saúde Pública Portugal faz algum sentido nessa linha. Mas eu julgo que aqui há uma inovação que pode ser eventualmente perigosa, que é a de que qualquer entidade pública, privada, do setor social, possa assumir essa marca. E com este esbater daquilo que é o papel do Estado na intervenção e defesa da saúde pública, que pode gerar algum tipo de equívocos que, na nossa ótica, devem ser evitados, sem prejuízo de, enquanto estratégia, naturalmente, que nós entendemos que todos os intervenientes, todas as entidades devem ser chamadas a contribuir para a melhoria da saúde das populações. Um outro aspecto que nos parece muito importante tem a ver com o que toca quer à avaliação de impacto em saúde, que é uma área que também temos muitos passos a dar ainda e que, de facto, temos que ser mais assertivos e encaminhar muito o trabalho nesse sentido. E, por outro, também a necessidade de haver uma alocação de recursos, quer financeiros, quer de recursos humanos para a saúde pública. Isto do que está na lei, mas mais até do que não está lá, do que o que lá está, o que nos preocupa é o que não está lá. E o que não está lá, como dizia, falta uma abordagem que seja muito mais abrangente no que toca à moderna saúde pública. Como já também dissemos, em linha com as 10 operações essenciais preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, em linha com aquilo que é a boa prática de saúde pública a nível internacional. E, portanto, desde as questões que se prendem com a clarificação dos papéis, quer do Instituto Ricardo Jorge, quer da Direção-Geral da Saúde, enquanto instituições nacionais essenciais para a saúde pública, mas também de que forma é que eles se articulam para evitar sobreposições e, às vezes, algumas dificuldades na definição de qual é o papel de cada um deles. Há um conjunto de matérias que nós preconizamos e, no contexto desta reforma, há uma coisa que não podemos deixar de dizer, é que a saúde pública é provavelmente das áreas mais multiprofissionais que temos. E, portanto, todos os profissionais devem dar um contributo. Seguramente que esta reforma não se faz sem os médicos e, diria, principalmente,
dificilmente se fará esta reforma contra os médicos. E, portanto, eu julgo que essa questão tem que ser dita claramente. Os médicos não são seguramente uma força de bloqueio em relação à reforma. Portanto, nós queremos de facto que haja uma reforma, mas queremos que haja uma verdadeira reforma. E, portanto, para nós, o nosso intuito é poder contribuir de uma forma construtiva para que possa verdadeiramente surgir uma reforma de saúde pública. Diria que a reforma da saúde pública não pode ser uma mera compilação de legislação, que é importante que seja feita. É verdade que a legislação da saúde pública estava muito dispersa, mas não pode ser só isso. Tem que abordar os diversos níveis dos cuidados, ou seja, uma equidistância no que toca aos cuidados de saúde primários, a medicina geral e familiar, mas também aos cuidados hospitalares. O exemplo paradigmático são as infecções associadas aos cuidados de saúde, em que nós, enquanto saúde pública, devemos ter uma intervenção e, portanto, a distância atual até aos hospitais é, eventualmente, uma limitação a essa intervenção. Também nos diversos contextos, o contexto escolar, o contexto laboral, o contexto prisional, enfim, há uma multiplicidade de espaços onde a saúde pública pode e deve dar o seu contributo, e há depois uma questão que também temos que ser claros e dizê-lo, é que os profissionais têm que ser valorizados por uma política de recursos humanos que seja coerente e que lhes permita encarar o seu futuro de uma forma positiva e, portanto, tem havido alguns problemas no que toca à contratação dos profissionais, tem havido alguns problemas no que toca, por exemplo, ao pagamento do suplemento da Autoridade de Saúde. Não ligamos isso à reforma, porque isso é algo que até já está previsto na lei, mas tem que ser operacionalizado. Nós não podemos ter aquilo que é chamado o Ministério Público da Saúde sem ter os recursos necessários e sem ter os incentivos necessários para a sua verdadeira aplicação. Mais que isso, não podemos ter pessoas com funções muito diferentes, e as da Autoridade de Saúde, algumas delas com grande penosidade, serem remuneradas da mesma forma que outras que não têm essas responsabilidades. Isso gera grandes assimetrias nos serviços. Só uma ressalva, esta questão temos a noção que é laboral e, portanto, não queremos aqui confundir a intervenção sindical com a nossa, mas julgamos que é uma matéria que deve ser resolvida de forma célere. Também entendemos que deve haver um envelope financeiro, aqui não para os profissionais, mas para os próprios serviços. Quer dizer, é difícil ter uma verdadeira intervenção na saúde pública sem recursos, sem capacidade de chegar ao terreno, de chegar às pessoas. Aliás, em linha com o que aconteceu, por exemplo, na medicina geral e familiar. Eu, se calhar, por agora, não me alongava mais e agradecia mais uma vez a oportunidade que nos deram de vir aqui expor o nosso ponto de vista, e estamos naturalmente à disposição dos senhores deputados para as questões que entenderem.